hoje está em Marcos 3, de 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fique aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus e os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós ouvimos hoje no Evangelho, estamos refletindo essa semana sobre a questão do jejum, sobre a questão do sábado, que nós estamos meditando. E hoje Jesus está na sinagoga. E dentro da sinagoga ele encontra um homem com a mão seca. E alguns estavam observando para ver se ele curaria em dia de sábado, para poder acusá-lo. Jesus não fica preocupado com o que os outros vão pensar ou o que os outros vão achar. As conclusões que os demais ali tirariam da sua ação. Ele quer fazer o bem. Deus está no meio de nós e quer nos fazer o bem. Mesmo que nós não olhemos para Ele, Deus olha para nós com muito amor. Deus observa, não fica nos observando para nos punir, tolher a liberdade. Deus nos observa porque quer o nosso bem. Como uma mãe, com que o seu filhinho pequenino, ela deixa-o caminhar. Ela deixa, às vezes, fazer as suas estripulias, suas artes de criança, sem maldade. Mas ela está sempre de olho. Porque a qualquer queda, ou diante de qualquer perigo da criança, a mãe corre para socorrer. Assim também é Jesus. Está lá naquele lugar de oração. E dentro daquele lugar de oração encontra uma pessoa debilitada, uma pessoa explorada, porque está com a mão seca. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Vem para o meio. Aquele homem está marginalizado, está acuado, está assim do lado porque tem vergonha daquela situação que ele se encontra. E a mão, aqui na Bíblia, irmãos, na antropologia bíblica, a mão está carregada de simbolismo. A partir desse universo simbólico é que devemos interpretar a situação do homem da mão ressequida. A mão está ligada à ideia de força e de poder. Estar na mão do outro significa estar sob o seu poder, não é assim que a gente diz? Que está na mão do outro. Com uma pergunta e curando o homem, Jesus caracteriza a sua prática, é a prática dos chefes religiosos. Ele vem para fazer o bem. Jesus veio para salvar vidas, enquanto aqueles chefes se inclinam para o mal e para a morte, porque Jesus olhou ao redor e Marcos diz que ele, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, não eram capazes de perceber a necessidade do outro ali dentro da sinagoga. Irmãos, peçamos a Deus que nos dê coração sensível para perceber a necessidade. Nós gostamos de subjugar os outros, de humilhar os outros. Não percebemos as necessidades com que o outro
está ao nosso redor. O Evangelho quer nos humanizar, nos tornar verdadeiramente humanos. O cristianismo é a religião da salvação, mas uma salvação que primeiramente passa pela humanização, não de um humanismo desvinculado de Deus. Mas nós queremos nos tornar humanos, porque Deus se fez humanos, mais sensível, sensibilizar-se, porque hoje às vezes nós nos tornamos tão sensíveis às causas dos animais, de tantas outras causas ambientais, que é importante, mas às vezes esquecemos que o ser humano é o centro da criação. Todas as coisas foram feitas pensando no ser humano. Cada coisa, irmãos, tem uma hierarquia de valores. Parece que nós perdemos essa hierarquia de valores, que é o ser humano, e depois os animais, depois as coisas. Mas hoje colocamos, parece, os animais, as coisas. O ser humano está nessa hierarquia lá no final. Sei que nós também carregamos no nosso coração, como está o Evangelho de hoje, tanta ruindade, tanta maldade. Mas se estamos assim é porque nos afastamos de Deus. Por isso precisamos de Deus para nos humanizar. Precisamos ouvir o Evangelho. Precisamos correr até Jesus. Precisamos estender nossa mão seca. Estender a nossa mão. Estende a tua mão, disse Jesus. Por isso estenda hoje a tua mão para Jesus. Levanta-te. Aquele homem que estava prostrado, fica aqui no meio. Ele estendeu a mão e a mão ficou curada. E ele pôde de novo devolver a dignidade àquele homem. É isso que temos que fazer com cada ser humano. Devolver a dignidade que o pecado roubou do coração de cada um de nós. Não sejamos, irmãos, duros de coração. Jesus olhou ao seu redor. Jesus ficou cheio de ira. A ira de Deus se levanta quando nós esquecemos o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, e o substituímos por coisas. A ira de Deus se levanta quando um dos filhos seus, seja eles quem forem, são maltratados, marginalizados e perderam a dignidade humana. Que Deus nos ajude a resgatar a nossa dignidade humana e a dignidade de tantos e tantas que estão subjugadas nesse mundo materialista, nesse mundo onde o ser humano perdeu o senso de humanidade. Jesus, tornai-nos mais humanos e sensíveis às necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Assim seja. Amém. Levanta-te e fica no meio, disse Jesus. O homem estendeu a mão e ficou curado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.